Hoje estamos com a Marcela Campos, fisioterapeuta da LocMed, e vai nos falar sobre o Trilogy. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada. A gente que tem que agradecer a parceria de sempre aí da Unimed. O Trilogy, ele é um ventilador que vai ter modos tanto a volume como a pressão. Ele é indicado para pacientes com traqueostomia ou em VNI. São pacientes aí a partir de 5 quilos. Então pega tanto a parte da pediatria como os adultos. É um circuito único. A gente vai utilizar apenas uma traqueia, um circuito único, com o filtro bacteriológico para filtrar, tanto para proteger o equipamento como o paciente. A gente está falando aqui de remoção, então a gente colocou um filtro HME, que aí vai substituir a jarra, já que numa remoção a jarra não seria tão interessante por conta da água. Aqui é o botão de desligar, nós temos o botão do silêncio, as setas de navegação e os 2 botões de navegação também. Temos cartão de memória. A gente pode aí salvar até 1 ano de terapia. E essa terapia, com a LocMed, a gente consegue fazer essa leitura do cartão. E as baterias. Ele possui 2 baterias. Cada bateria, uma bateria interna e a externa. Cada bateria tem uma autonomia de até 4 horas. Aí, primeiramente, ele começa a consumir a externa, após ele consome a interna. Aqui a gente tem como ver o nível da bateria, pressionando esse botãozinho, certo? Aqui nós temos a entrada para O2, paciente que esteja dependente de oxigênio. E desse lado nós temos para ligar o cabo de força, apesar da bateria, se precisar por algum motivo o cabo de força, né, energia. Saída do fluxo, onde a gente vai colocar o filtro e todo o circuito. Vamos lá, iniciar. No botão de iniciar, é só dar um simples toque e ele já vai iniciar direto na ventilação. Ele já inicia a ventilação. Mas a gente tem como modificar parâmetros sem estar ventilando. Então, aqui, apertou o botão de iniciar, ele já inicia a ventilação e ele inicia com os parâmetros que foram salvos antes de ser desligado. Eu vou desligar novamente para eu mostrar. Ó, um simples toque, apertou uma vez, confirma no sim. Tô desligando para mostrar como é que ele vai. A gente entra no menu dele, faz algumas alterações sem ter que iniciar a ventilação. Botão do silêncio, seta para baixo, segurou. E ele liga sem ter a ventilação. Aqui eu consigo ter todas as opções do menu e o aparelho está desligado, não está tendo a ventilação pro paciente. São alarmes e configurações. Selecionar, é aqui que eu vou colocar todos os parâmetros. Ele tem a opção de prescrição dupla, eu posso salvar aí 2 prescrições, paciente que utiliza uma prescrição durante o dia e outra à noite, ou utiliza uma peça bucal, a gente tem como salvar duas programações. O modo, como eu comentei, ó, apertou o OK, a gente consegue, tem vários modos, tanto volumétricos como a pressão. A gente tem um tipo de circuito, esse tipo de circuito que a gente utiliza é o passivo, porque a gente não tem linhas de pressão. Então, o mais utilizado é esse que é o passivo. O AVAPS, que aí a gente vai ter aquele volume-alvo, né? Ele não é garantido, mas é um volume-alvo. Pressão e PAP, pressão inspiratória, e EPAP, pressão expiratória. Aqui, quando a gente seleciona lá em cima o modo, ele já dá exatamente quais são os parâmetros que a gente tem que ajustar, tá? Como eu coloquei aqui no ST, ele me dá essas opções. Vou só um exemplo. Eu tenho como ir ajustando, apertando na tecla da direita e nas setinhas para cima e para baixo eu ajusto do jeito que eu achar melhor. Tipo de gatilho, que aí seria a sensibilidade, o tempo de aumento da rampa, se for necessário, a duração dessa rampa, o nebulizador ativado. Pacientes que fazem nebulização, é interessante deixar esse nebulizador ativado, não necessariamente o paciente vai utilizar na hora.
Quando voltar para a tela inicial, que estiver ventilando o paciente, vai aparecer o símbolozinho da nebulização e a gente pode ativar apenas na hora que ele for fazer. Alarme de... E aqui começam os alarmes. Ali eram os parâmetros que a gente vai acionar e os alarmes, quais são os alarmes que a gente quer que estejam ativados e fazer o ajuste deles. Alarme de desconexão, alarme de apneia, volume expiratório baixo e alto, volume baixa, ventilação minuto e alta também, frequência respiratória alta e baixa também. Normalmente, pacientes de remoção e pacientes de home care, é muito difícil a gente ligar todos esses alarmes, porque existe muita variação aí, principalmente na remoção. Então, seria mais o de circuito de desconexão do circuito, que a gente deixa ativado, mas fica a critério. Coloquei todos os parâmetros, fiz todos os ajustes, apertei encerrar. E aí ele vai me perguntar se o que eu ajustei é o que eu quero ativar. Confirmo e aí ele vem para a tela inicial. Se eu sair, ele desliga. E aqui eu já tudo que eu programei, tudo que eu ajustei vai estar salvo. Então eu vou apenas ligá-lo para iniciar a ventilação. Aqui a gente pode ver pelo pulmão teste a ventilação acontecendo. Aqui também temos a barra, que a gente consegue ver, e todos os parâmetros, frequência, o VTE, fluxo, PIP, pressão inspiratória e o vazamento dele. O equipamento compensa aí até 60 litros de vazamento. Então, esse vazamento, se ele estiver no 40, 50, não é um problema, ele vai compensar. A gente precisa aqui da válvula exalatória, porque como é um circuito único, o paciente precisa exalar por algum canto. Então aqui é a válvula exalatória por onde o paciente vai exalar. Vamos falar agora um pouco dos alarmes. Quais são os alarmes possíveis de acontecer, que são mais normais de acontecer com o Trilogy. O Trilogy a gente costuma dizer que é um equipamento muito seguro, ele avisa quando ele precisa de manutenção. Mas durante uma remoção ou um manuseio, a gente também podem acontecer alguns alarmes. Os mais comuns são desconexão. Por algum motivo, aquele circuito desconectou do traqueóstomo, da máscara do paciente. Ele automaticamente vai alarmar. A gente tem como alarmar, graduar exatamente a partir de quantos segundos esse alarme vai soar. 5, 10, 15 segundos. Ele fica aqui na barrinha. Na mesma hora que eu conecto, eu ajusto o alarme, ele para lá. Eu tenho como resetar e ele volta para a tela inicial. Outro alarme que pode bastante acontecer é um alarme de alto vazamento. Esse alto vazamento, alguma coisa pode estar quebrada, ou o circuito pode estar quebrado, rachado. O próprio filtro pode ter caído, também pode estar rachado. Alguma coisa no traqueóstomo do paciente. A gente tem aí alarmes que podem ser não só do equipamento, da ventilação, mas também alarmes clínicos. Então pode ser a questão do traqueóstomo, pode estar mal posicionado, alguma coisa do tipo, e está tendo um alto vazamento por ali. Outra coisa seria se a gente alguma desses orifícios estivessem abertos que não são para abrir. E aí a gente tem um vazamento maior. Como eu disse, o Trilogy tem um circuito único, então ele precisa exalar por algum canto. Essa válvula exalatória é exatamente por aqui que o paciente vai fazer a expiração dele. Essa válvula, se por algum motivo for pressionada, for obstruída, ele vai dar aí um outro tipo de alarme. Vamos esperar um baixo vazamento do circuito, porque o paciente não está exalando o suficiente. O orifício, que é o da válvula exalatória, por algum motivo está obstruído. Dando o alarme de baixo vazamento, se a gente for lá e solucionar o problema, tirar o lençol ou qualquer coisa que esteja obstruindo essa exalação, esse alarme vai manter na barrinha, mas ele vai parar. A gente tem como resetar e volta para a tela inicial.
A gente está vendo aqui que ele está todo corretinho. Filtro, o circuito está todo normal. A gente está com a válvula exalatória, o filtro HME e o pulmão de teste. Teoricamente, a gente já verificou e ele não tem nenhum dano, né, no circuito. Se por algum acaso isso acontecer de não ter dano no circuito, mas a gente está conseguindo ver aqui, nesse caso especificamente, nesse equipamento, ele está dando um baixo vazamento no circuito, mesmo estando tudo normal. Isso pode ser alguma descalibração, algum ajuste que possa ter que ser feito no equipamento. Então, não necessariamente aconteceu alguma coisa no circuito ou com o paciente, mas sim um equipamento que por algum motivo está dando esse alarme.